Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos voltou ao G4 após vencer o Goiás ontem na Vila Belmiro. Ainda é momentânea a posição do Santos, porque pode perder 2 posições até o final da rodada. A vitória foi importante. Carille, após a partida, se mostrou bastante pressionado e a entrevista foi tensa. Carille falou sobre erros cometidos no planejamento para a Série B e também falou sobre esquema tático e as questões físicas tão contestadas pelo torcedor santista. O presidente Marcelo Teixeira convocou uma entrevista para a próxima sexta-feira. Será que vem mudanças? Interrogação. Tudo sobre o Santos aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Na Mais Ágil você pode antecipar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado. Quer realizar aquela viagem dos sonhos com a família e com os amigos? Que tal antecipar o seu FGTS? Você que precisa pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? A Mais Ágil pode te ajudar. Para isso, é muito fácil, é muito simples. É só você clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição que você vai saber tudo sobre a antecipação do seu fundo de garantia. A Mais Ágil tem as melhores condições do mercado num prazo pequenininho para você receber o valor na sua conta. Então, não perca tempo, vem para Mais Ágil você também. O link está fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Antecipe o seu FGTS com a Mais Ágil, parceira do canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos venceu o Goiás por 2-0 e olha, respirou na Série B do futebol brasileiro. Vitória importante do Santos Futebol Clube. Não foi um belíssimo futebol, não foi um primor técnico. Houve muita dificuldade no jogo de ontem para furar o bloqueio do Goiás, segunda melhor defesa da Série B do futebol brasileiro, mas contou com uma forcinha também do Tadeu ali no gol contra, que o goleiro do Goiás acabou jogando para o fundo das redes. Mas fato é que ontem o Santos mostrou muita atitude, né? Mostrou muita vontade, era isso que esperávamos também do Santos. É claro que o time até se comportou bem taticamente, bem organizado. Tecnicamente faltou um pouco, fisicamente faltou muito, mas o Santos conseguiu a vitória. E após a partida, o treinador Fábio Carille se mostrou bastante tenso ali, né? Dava a impressão que o Carille queria falar muitas coisas, mas estava orientado ali para não falar. O Carille não quis passar do ponto, mas ele deixou claro na entrevista coletiva que o vice-campeonato paulista para o Santos Futebol Clube, na opinião dele, fez mal para o elenco de jogadores, porque houve ali, é claro que uma euforia e, acima de tudo, uma visão equivocada sobre o elenco santista. O Carille deixou claro que deveria ter solicitado mais reforços, que deveria ter sido mais arrojado em termos de contratações e, pelo bom resultado do Campeonato Paulista, acabou aceitando ali nomes que talvez chegaram e até agora não mostraram porque merecem jogar no Santos Futebol Clube. O Carille se mostrou de alguma forma acima de tudo, né? Ele se mostrou bastante preocupado com esse elenco do Santos Futebol Clube e dá mostras e dá indícios que vai solicitar contratações agora na janela que abre dia 10 de julho. O Carille mostrou claramente, né, que precisa contratar. E ele citou o Guilherme nominalmente como um exemplo de um jogador que é diferente e quando o Guilherme não esteve em condições, quando ele ficou no departamento médico, o Santos caiu demais. O que ele quis dizer com tudo isso é que o Santos, sem o Guilherme, perde muito. E aí falta peças no elenco com essa mesma qualidade. Quando o Carille aceitou o Serginho, aceitou o Rodrigo Ferreira, carimbou a contratação do Patrick, lá atrás contratou o Casares
ele entendia que eram nomes interessantes para o Santos. Mas quando ele precisou desses jogadores, ele viu que eram jogadores que, acima de tudo, não conseguiam manter o mesmo nível dos jogadores que estavam na posição como titular. O Carille se sentiu ali, de alguma forma, incomodado com algumas perguntas. Primeira pergunta sobre a questão tática, pergunta que foi realizada pelo Ricardo Martins, quando ele pergunta sobre a forma de jogo do Santos, que a todo momento é a mesma coisa. O Santos não muda, independente do jogador que está à disposição, independente do adversário do outro lado, independente do momento do jogo, o Santos tem apenas uma forma de jogar. Carille falou sobre isso. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille na entrevista coletiva. Carille, imagino que o alívio deva ser muito grande, né? Porque você vem de 4 derrotas seguidas, é claro que a pressão ela aumenta, a cobrança ela aumenta, né? E muito se questiona por que o Santos só atua de uma maneira, né? Por que o Santos, de repente, não tem uma maneira de jogar com 3 zagueiros, de repente com 2 meias. O torcedor tem questionado muito isso. Eu gostaria de saber de você. Você não consegue fazer a variação, de repente, porque você não tem peças para fazer essa variação de esquema? Queria que você explicasse um pouquinho por que o Santos atua de uma maneira só. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito rápido para responder isso. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim sempre. Tá aí o Fábio Carille, né, que vai de acordo com aquilo que a gente vem falando há algum tempo sobre o que é o Carille. O Carille é um treinador que todo mundo sabe como ele joga. A carreira do Carille é assim. Quando o Santos contratou o Carille, sabia exatamente quem estava contratando e o que teríamos com o Fábio Carille. É esse jogo. Então o Carille respondeu justamente aquilo que estamos falando há algum tempo. Só que quando o Santos precisa de um algo mais, se as coisas estão funcionando, se a engrenagem está funcionando, o Carille vai bem. Quando precisa de um algo a mais, como precisou, por exemplo, na final contra o Palmeiras, que o Palmeiras muda o seu esquema tático, muda os jogadores para o segundo jogo e o Santos faz a mesma coisa, inclusive mantendo o Morelos, aí você começa a enxergar que o Carille é um treinador limitado. Quando o Santos perde jogadores em grande quantidade como perdeu, quando a dificuldade chega, aí você começa a enxergar que o Carille é um treinador de pouquíssimo repertório, de pouquíssimas variações. E ele assume isso. Perceba que ele foi sincero. Ele falou, olha, eu não vou mudar, eu sou assim, é assim que eu ganhei 3 campeonatos paulistas, é assim que eu fui campeão brasileiro e é assim que eu entendo que é o melhor caminho. É o que o Carille quis dizer nesta resposta. Isso mostra muito daquilo que estamos falando há algum tempo, né? Que o Santos precisa repensar o Carille, acima de tudo, para 2025. Se de fato o Santos quiser brigar lá em cima e montar um time mais competitivo, um time com jogadores de maior qualidade, talvez não seja o Carille o treinador ideal para aquilo que o torcedor espera, para aquilo que a diretoria espera. O Carille vai jogar sempre assim, independente das peças que ele tiver em mãos, ele não vai mudar o seu esquema de jogo, a sua forma de pensar. Esse é o Carille. Ele pode ter os melhores jogadores que ele vai jogar exatamente desta forma. É claro que vai ter um ganho técnico por ter jogadores melhores, mas ver um time jogando para cima, com variações, criando alternativas táticas diferentes de jogo para jogo, não teremos com Fábio Carille. Este é o perfil dele e ele mostra claramente isso na sua forma de ser e principalmente na resposta que deu na entrevista coletiva. O Carille também não gostou muito quando foi questionado sobre a questão física dos jogadores. Para quem acompanhou o jogo de ontem, percebeu que o ataque do Santos Futebol Clube sofreu demais com a falta de intensidade e com a falta de preparação física. Pedrinho, visivelmente fora de forma ou com problemas no pubis, sem confiança, ele esticava a bola ali, a gente percebia que não tinha explosão, não chutava pro gol, muito ali com receio, provavelmente de um problema ainda no pubis. O Furt, né? Pesado, fora de forma, falta de ritmo, claro, do Julio Furt. E o Giovani questionou o Carille sobre isso. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille. E aqui, Giovani Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carille, você citou nervosismo para o Santos não ter feito os gols tanto no primeiro tempo como na segunda etapa, porém eu senti o Santos um pouco cansado ali nos 2 tempos, mas principalmente na segunda etapa. Você sente que faltou perna para os jogadores? Guilherme, Pedrinho e Julio Furt, 2 jogadores que estiveram fora por um longo período, já estão prontos ali, já estão 100% para poder atuar os 90 minutos? Giovani, primeiro você entendeu errado. Nosso primeiro tempo teve um volume, ficamos perto da área do Goiás, foi isso que eu falei, só estou repetindo.
E o segundo tempo, sim, o resultado não acontecendo, a atmosfera do estádio vindo negativa, de cobranças. A gente sabe que o futebol é assim depois de 4 derrotas. E aí, sim, o nosso segundo tempo foi de nervosismo, foi não acertando, não fazendo o que tinha que ser feito. Então, essa foi a minha resposta. Tá? Primeiro tempo, eu acho que a gente foi melhor. Acho não, a gente foi melhor, não conseguiu fazer o gol. E no nervosismo ali, infelizmente, com o erro do Tadeu, a gente fez o primeiro gol. Tá aí o treinador Fábio Carille. Foi estranho, né? Infelizmente, com o erro do Tadeu, a gente fez o primeiro gol. Talvez se expressou mal o treinador Fábio Carille. Mas, de qualquer forma, a gente percebeu um Carille ontem muito tenso, né? Um Carille abatido, a pressão foi muito forte. O Carille sabe que perdeu um pouquinho da confiança com a diretoria do Santos Futebol Clube. Estava aberto para todo mundo que, caso o Santos perdesse no dia de ontem, o Carille deixaria o comando técnico do Santos, e isso, é claro que deu para perceber o Carille muito abatido na entrevista coletiva, né? Um Carille respeitoso, mas um Carille mais curto, mais direto. Acho que ele não foi mal educado com ninguém, mas é um Carille que se sentiu ali, de alguma forma, ameaçado durante os últimos dias, e ele sabia que se o resultado não acontecesse no jogo de ontem, ele provavelmente hoje já não seria mais o treinador do Santos. Agora, é um Carille que pode até não responder diretamente aos jornalistas, mas precisa trabalhar os 2 pontos comentados que, na minha opinião, foram fundamentais. Questão física, o Santos continua devendo demais, é um time que cansa muito, é um time de idade avançada e tem muitos jogadores dentro dos 11 que começam jogando que não estão bem. Juliano, Pedrinho e Julio Furti. Os 3 jogadores ontem claramente abaixo fisicamente. Isso é falta de trabalho. Isso é falta de trabalho, é falta de treinamento. Outra coisa, o Carille não pode morrer abraçado sempre com 4-3-3 e com a sua forma única de pensar. Isso dá força para aqueles que entendem que no Brasil os nossos treinadores são fracos e sem repertório. O Carille dá força para quem pensa assim. E é um fato. Os nossos treinadores do futebol brasileiro são pobres taticamente. São pobres. Eles podem em algum momento até serem eficientes em termos de resultados, mas taticamente são pobres. E o futebol mudou muito. E é por isso que o futebol brasileiro está sendo dominado a cada momento por treinadores estrangeiros, portugueses e também treinadores argentinos em grande quantidade aqui no futebol brasileiro. Isso não é algo que acontece por acaso. Isso é porque os dirigentes começam a abrir o olho que os nossos treinadores entendem que sabem demais, que conhecem tudo e que não precisam evoluir. E aí chega um estrangeiro com outras ideias, com uma visão mais atualizada do futebol, né? Com treinamentos diferentes, colocam em prática e os resultados acontecem, o que não acontece aqui com os treinadores do futebol brasileiro. Meus amigos varandeiros, o presidente Marcelo Teixeira convocou uma entrevista coletiva para a próxima sexta-feira. A princípio, o Marcelo não deve fazer grandes mudanças na estrutura do clube. Ele pode acabar, de alguma forma, falando sobre alguma mudança interna no Santos, mas está descartada a possibilidade de saída do treinador Fábio Carille neste momento. Carille permanece, assim como o próprio Alexandre Galo deve permanecer na gestão do futebol do Santos Futebol Clube. Galo, que é o coordenador de futebol. Marcelo Teixeira busca um nome para ser diretor de futebol do Santos Futebol Clube. E aí pode ser a grande novidade da entrevista coletiva, né? Marcelo, que tentou nos últimos dias a contratação de Emerson Leão. Portanto, pode acabar surgindo na próxima sexta-feira o anúncio oficial de alguém que chegue para ser diretor de futebol acima de Alexandre Galo. No mais, não entendo que o Marcelo vai trazer grandes informações sobre contratações, até porque isso acontece ali, né, com sigilo total, sigilo absoluto da diretoria, para que não vaze informação, para que não atrapalhe as negociações em andamento. E talvez Marcelo traga mais algum detalhe sobre a parceria entre Santos e W Torre na reunião da próxima sexta-feira. É isso, meus amigos. Informações do Peixe aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu, galera. Tchau!